Dando continuidade aí, pessoal, nós vamos trabalhar os tranquilizantes, que são os ansiolíticos, né? Que a gente escuta muito falar em tranquilizantes, mas hoje a gente prefere mais a nomenclatura aí de ansiolíticos, que são os ansiolíticos, eles vão trabalhar aí na destruição da lise, que vão atuar aí nessa questão dos aspectos e das características aí da ansiedade, tá? E daí, pessoal, nós iremos começar, tá? Com esse slide aqui, onde nós vamos ver o que é que os ansiolíticos, eles fazem no nosso corpo, tá? Então, ó, como consequência desta ação, os ansiolíticos produzem uma depressão na atividade do nosso cérebro, que se caracteriza por diminuição da ansiedade, indução do sono, relaxamento muscular e redução do estado de alerta. Então, veja, quando a gente faz uso de ansiolíticos, tudo que a gente está sentindo que nos faz deixar em estado de ansiedade, ele vai ser minimizado, tá? Então, nosso estado de ansiedade por alguma coisa, por devido a tantas somatizações que nós temos, ele vai diminuir, certo? Daí entra aquilo que nós falamos da fluoxetina, né? Se eu como muito por estar ansiosa, eu, diminuo minha ansiedade e daí eu diminuo de comer, tá? Os ansiolíticos, eles também causam indução do sono. Então, cuidado que nós devemos ter, né, com pessoas que trabalham dirigindo, tá? E que trabalham com máquinas pesadas. Então, essas pessoas que trabalham em máquinas pesadas, né, elas têm que ter atenção, né, com relação ao seu trabalho, né, e com relação ao sono que elas podem sentir mediante o trabalho. A questão do relaxamento muscular, então as nossas tensões, né, devido à ansiedade, que muitas vezes, né, a nossa musculatura ela fica realmente rígida, endurecida, dolorida. Os ansiolíticos eles tendem a relaxar essa musculatura. Por isso que as tensões, as dores também podem ser minimizadas, e a redução do estado de alerta, onde mais uma vez a gente chama atenção, né, para os trabalhos de quem realiza em máquinas pesadas e para quem realiza dirigindo, né, aí os transportes. Ok, pessoal? Aí vejam bem, antes de passar para o próximo slide, eu quero que vocês já trabalhem o próximo slide pensando aqui comigo. Quem já fez uso de álcool, né, de bebida alcoólica, sabe, né, o que as consequências que o álcool traz para nós, tá? Então vamos imaginar. Muitas vezes eu tô lá com um problema, né, estressado por esse problema, e daí eu vou beber, tá? Uma bebidinha aí para relaxar, né? Assim que né, a gente diz. Então, a bebida, o álcool, vai fazer com que eu diminua o meu estado de ansiedade. Ele também vai induzir o sono, né? A gente fica com aquele soninho, quando chega em casa, puf. Também traz um relaxamento muscular e também traz redução do estado de alerta, né? Onde tem a famosa, né, frase, né? Se beber, não dirija, porque diminui o estado de alerta. Aí vocês vejam bem. Se eu sou uma pessoa que já tomo ansiolítico, que já vai fazer isso comigo, né? Diminuir a ansiedade, induzir o sono, relaxar minha musculatura e reduzir meu estado de alerta. Se nesse dia, além de ter tomado ansiolítico, eu fizer uso de álcool, que também vai me fazer tudo isso, diminuir a ansiedade, induzir o sono, relaxar a musculatura e reduzir meu estado de alerta, eu posso entrar em coma alcoólico, tá? Induzido também pelo uso de ansiolíticos, certo? Então, todas as medicações, todos os psicofármacos não pode ser utilizado ingerindo bebida alcoólica, tá?
principalmente os ansiolíticos, porque eles tendem a fazer os mesmos efeitos que o álcool pode fazer no nosso corpo, tá? Então, repetindo, nenhum psicofármaco pode ser utilizado, né, e a pessoa ficar ingerindo bebida alcoólica, principalmente os ansiolíticos. E é isso que o nosso slide aqui, ele tá falando, tá certo? Que é importante notar que esses efeitos dos ansiolíticos benzodiazepínicos são grandemente alimentados pelo álcool. E a mistura álcool mais essas drogas podem levar a pessoa a um estado de coma, ok? Além desses efeitos principais, os ansiolíticos dificultam o processo de aprendizagem e memória, tá? Finalmente, é importante ainda lembrar que essas drogas também prejudicam, em parte, nossas funções psicomotoras, prejudicando atividades como dirigir automóveis e aumentando a probabilidade de acidentes, que foi aquilo que nós falamos, né? Com relação à indução de sono e diminuir aí o estado de alerta. Ok, pessoal? E eu trouxe alguns nomes, né? Os princípios ativos e os comerciais. Nós temos aí o diazepam, né, o famoso, tá? Nós temos o lorazepam, tá? O Lorax, ok? E daí nós vamos para o nosso último grupo, que são os estabilizadores do humor. Os estabilizadores do humor, pessoal, eles são substâncias utilizadas para a manutenção da estabilidade do humor, não sendo essencialmente antidepressivas nem sedativas. Internacionalmente, reconhece-se 3 substâncias capazes de desempenhar tal papel: o lítio, a carbamazepina e o ácido valproico, tá? E pessoal, os estabilizadores do humor, eles são usados em pacientes que têm bipolaridade, tá? Na fase de mania, ok? Então, pacientes com bipolaridade na fase de mania, que nós já falamos, né? Iremos ver mais na frente no transtorno bipolar, mas já falamos algumas vezes que a bipolaridade ela tem a fase depressiva e a fase de mania. Então, os estabilizadores do humor, eles vão controlar a fase de mania, tá? E eles também são indicados aí, né? A indicação exclusiva para os estabilizadores do humor são os transtornos afetivos bipolares e os episódios de mania, que são euforia, ok? E daí nós vamos falar sobre cada um. Vamos falar aí sobre o carbonato de lítio. É um íon orgânico administrado por via oral na forma de carbonato de lítio. Controla a fase de mania, bem como a depressão, a profilaxia do transtorno bipolar, tá? Ele é indicado no transtorno afetivo bipolar e é contraindicado em gravidez, lactação, disfunção renal ou cardíaca grave. Então, nós temos algumas coisas para falar aí sobre o carbonato de lítio. Primeiro deles, quem tem problema de tireoide não pode fazer uso de lítio, tá? Do carbonato de lítio, ok? É por isso que isso aí é um controle que a enfermagem pode estar fazendo com os pacientes do CAPS que fazem uso do carbonato de lítio, certo? É fazerem semestralmente exames da tireoide, tá? Para ver como é que está aí essas taxas, porque caso ele venha apresentar algum problema da tireoide, ele não vai mais poder fazer uso do carbonato de lítio, ok? Outra coisa aí é com relação à gravidez e à lactação. Nas outras medicações estabilizadoras do humor, vocês vão encontrar que também são contraindicados em gravidez ou lactação. Os estabilizadores do humor, na realidade, se a paciente ela tem bipolaridade e ela engravida, durante, no mínimo, os primeiros 3 meses, ela não vai poder fazer uso dos estabilizadores do humor. Aí, veja bem, é uma paciente que vai nos dar muito trabalho lá na consulta de enfermagem,
certo? Por quê? Você imagine que, né, muitos pacientes eles já dão um certo trabalho fazendo uso da medicação, tá? Imagine sem tomar medicação, tá? Aí você imagine uma gestante, certo? E quando a gente for ver os transtornos puerperais, a depressão pós-parto, tá? Já tem uma carga hormonal alterada, certo? Então, essa carga hormonal, né, ela já vai alterar o nosso psicológico. Muitas vezes a gente tem momentos, né, de tristeza, depressão, a gestante em si, ela tem isso, né? Imagine sem fazer uso de uma medicação se ela é uma paciente bipolar, tá? Depois do primeiro trimestre, aí o psiquiatra ele vai ver as condições dessa gestante e se pode voltar a fazer uso desses estabilizadores do humor, ok? Porque eles tendem realmente de passar para o feto, tá? E ocorrer aí malformação fetal. Durante a lactação, né, a amamentação, também podem passar através do leite materno, ok? Tudo bem? E aqui nós temos os nomes comerciais, né, do carbonato de lítio. O carbonato de lítio é o princípio ativo. E daí nós temos carbolítio-1, litiocar, neurolítio-1 e carbolina, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a carbamazepina. Estruturalmente, a carbamazepina é similar aos fármacos psicoativos e compartilha algumas características estruturais com os anticonvulsivantes. Aí veja bem, a carbamazepina, pessoal, ela é indicada em epilepsia e em transtorno bipolar do humor, né? A famosa bipolaridade. E também para quem tem epilepsia. Então veja bem, a epilepsia é um problema neurológico, não é um problema mental. Então vocês concordam comigo que se eu tenho epilepsia, eu vou buscar minha carbamazepina onde? Na estratégia de saúde da família. Eu não preciso buscar minha receita de carbamazepina no CAPS, porque eu não tenho um problema mental, eu tenho um problema neurológico. Só que, infelizmente, devido àquela problemáticazinha que nós vimos, né, lá no início, quando a gente trabalhou as políticas de saúde mental, muitas vezes o paciente, né, tá lá na recepção, não, eu vim buscar meu carbamazepina, uma receita de carbamazepina. Aí, carbamazepina é medicação controlada, vá para o CAPS. E daí ele vai para o CAPS, e daí ele se habitua a ir para o CAPS, e ele está tomando a vaga de quem realmente tem um problema mental, que ele não tem, ele tem um problema neurológico, tá? Mais uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro do nosso matriciamento, ok? E também é indicado aí, né, dentro da bipolaridade. Os nomes comerciais, pessoal, é carbamazepina, tegretard e tegretol, tá? Eu coloquei logo aí. Assim como o ácido valproico, né? Os nomes comerciais nós temos Depaquene e Valpaquene. Tá? Falando de ácido valproico, não se conhece exatamente o mecanismo de ação do ácido valproico. Ele atravessa a placenta e é excretado no leite materno. Tá? Então, assim como o carbonato de lítio, o ácido valproico nem pode ser usado em gestantes, nem em mulheres que estão amamentando. Tá? Então, a gente vem com aquela mesma problemática que é que se faz com essas mulheres no primeiro trimestre. Na realidade, pessoal, quando a gente trabalha a política de redução de danos, lembra que a gente trabalhou lá nas políticas? Trabalhar a política de redução de danos. O que é isso? É minimizar as complicações que esse paciente com transtorno mental pode vir a ter, tá? E a gestação entra nelas. Muitas mulheres elas não podem engravidar devido a não poderem ficar sem uso da medicação, tá? E nós temos que orientar essa mulher com relação realmente a não engravidar, ok? E como indicações, nós temos, ele é indicado também em transtorno da epilepsia, no tratamento da epilepsia, e em transtorno bipolar do humor, que é a bipolaridade, tá? Algumas crianças fazem uso do ácido valproico para o tratamento da epilepsia, tá? Em crianças ele é mais indicado do que a carbamazepina. Ok, pessoal? Então a gente encerra por aqui, tá? Depois vou mandar a atividadezinha para vocês,
E daí, qualquer dúvida que vocês tiverem, estarei à disposição. Bons estudos e até mais.